Então vamos lá, as pessoas sempre dizem, né, que 1% das pessoas controlam quase toda a riqueza do mundo e que isso está se adensando cada vez mais, ao menos desde a Revolução Industrial, desde o fim ali do feudalismo, talvez, que mantinha aquilo um pouco mais pulverizado de alguma forma, a gente está se encaminhando talvez para um lugar onde concentra a maior parte dessa renda. Fazendo algumas pesquisas, você vai se deparar com o 1% mais rico da maioria dos países e a grande verdade é que se você fosse ser sincero, mesmo não seria nem 1%, né? Talvez fosse até menor que esse número, porque, por exemplo, eu até faço parte dos 1% dos mais ricos, mas eu estou muito longe do 0,01 ali, né? Que seriam talvez as pessoas que têm bilhões e bilhões. Então, 1% mais rico é um pouco mais amplo e a gente vai tentar conversar aqui nesse vídeo de como que essas pessoas fazem dinheiro. Existem algumas respostas um pouco mais simples, né? Que algumas pessoas querem dar, por exemplo, Raul, a maior parte do dinheiro dessas pessoas vai vir necessariamente de herança. As pessoas, no geral, nascem já com esse dinheiro. Então, antes da gente entrar nesse tema e antes de mais nada aqui, o Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom aqui. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, aqui a gente não aceita, né, Casé? Like por pena. Sem like por pena. E nem inscrição. Não sai se inscrevendo em qualquer canal porcaria, não, porque depois seu feed fica todo ferrado de coisas e você não consegue obter as informações dos bons canais. E se eu fui ruim também, desinscreve. Não quero saber também. É isso. Então, quando a gente pega o percentual dos bilionários, quantos por cento você acha que herdaram o dinheiro deles? Só da parte de bilionário? É. Acho que eu colocaria uns 60%. 50% dos bilionários brasileiros, eles herdaram realmente a fortuna deles ali. Isso significa que pelo menos metade deles ali acabaram ou construindo ou realmente aumentando o tamanho dos seus patrimônios ali para atingir esse patamar. É um número esperado, né? Para chegar em bilhões, realmente a gente está falando de um percentual da população ali que é muito diferenciado, é um dinheiro normalmente muito antigo, é um dinheiro normalmente que vem de gerações de fazenda, etc, né? Gerações, desde o Brasil Império ali. Agora, quando a gente vai para os milionários, tem uma característica interessante, porque a maior parte das pessoas aqui na internet, para justificar um ponto de vista mais ideológico, lembrando, todo mundo tem um ponto de vista ideológico, eu também, eu tenho um viés completamente liberal, eu sou um liberal safado, não tô aqui, né, tentando ser isento ou nada disso, nunca foi meu objetivo, eu sou liberal, acredito no liberalismo, nasci, né, nas camadas mais pobres aqui, quem é de Goiânia pode saber, eu morava num bairro chamado Santo Hilário, se você quiser pesquisa, um lugar, um reduto fino, né, e elegante. Super elegante. Pesquisa aí, já morei também no Jardim Novo Mundo. Aí é mais elegante ainda, né? Morei ali na rua Quebec, no Jardim Novo Mundo. Pesquisa aí, você que é de fora também. Você pode pesquisar no Google Maps pra você ver o quanto eu era um homem rico na minha infância ali. Mas coloca antigo. Hoje tá... Não, mas põe hoje. Pode pôr hoje, tá bom ainda. Hoje ainda dá. Pode pôr aí. O Santo Hilário, né? Na rua H10 no Santo Hilário. Pesquisa aí. Ou na Quebec, que eu morei aí quando eu era criança. Quebec no Jardim Novo Mundo. Se você é de fora, quiser ver aí meu amplo... minhas finanças maravilhosas ali na minha adolescência, você pode pesquisar aí. Então eu, nascido, né, nesse lugar aí, eu acabei conseguindo ficar milionário e eu achei que era até uma exceção maior, sabe? Que eu pensava que a maior parte dos milionários brasileiros, eles tinham nascido com determinadas posses. Mas a questão é que em 2020, por exemplo, o Brasil ele tinha 413 mil milionários. Milionários em dólar, tá? Indivíduos que têm acima de $1 milhão, porque a gente precisa travar em alguma coisa. Não é que quem tem R$1 milhão não seja milionário, eu não penso isso não. Só peguei aqui pra gente poder conseguir estudar melhor, os dados são mais consolidados nesse corte de quem é multimilionário em reais e é milionário em dólar aí. Então, nos Estados Unidos, 16% dos milionários receberam alguma herança, qualquer tipo de herança. Não tô nem falando aqui uma herança significativa não, um percentual da herança deles eles receberam, então 16%, o restante não recebeu absolutamente nada. No Brasil, a maior parte dos milionários, você não tem dados consolidados, mas eles não receberam fortuna. Os dados aproximados que a gente tem do Brasil, se você encontrar, aí você tem dados da CNN, você tem da Reuters, etc, de pesquisas ali que eles divulgaram, você vai ter aí, eles só divulgaram, né? Não são eles os geradores da pesquisa, mas você vai ter aqui de 10 a 20% da fortuna herdada. E tem uma forma de você perceber que os milionários brasileiros não estão herdando. É porque não existia essa quantidade de milionários e a cada ano que passa, a gente tem um número de milionários frequentes. Então, quando você pega então os dados, hoje em dia, né, estima-se que o Brasil vai ter em 4 anos, né, mais 83 mil novos milionários.
milionários. Não existe nem herança para ter esse tanto de novos milionários. Então essas pessoas estão ficando ricas de fato, né? No sistema clássico ali. E aí, quando você pesquisa o que elas fazem, é o que a gente vai tentar falar aqui. Então, o que os 1% mais ricos, né, do Brasil, eles fazem para ganhar dinheiro? O que você acha? Então, uma parte aqui, nesses 83 mil novos milionários que a gente vai ganhar em 4 anos, uma parte fruto do roubo, né? Um esqueminha. Uma questão mais de Brasília Um mesmo. negocinho assim. Distrito Federal. Vai fazer um Distrito Federal ali, faz uma cobrançazinha por assinatura, um penduricalho daqui, um negócio dali, você vai conseguindo, né? Uma rachadinha, né? Você vai conseguindo acumular o seu primeiro milhão. Mas tem uma parte também que é fruto da grilagem de terra, um negocinho legal, uma galera que faz uma grilagenzinha, né? Um negocinho pra pegar uma terra do alheio, os meninos do alheio que a gente chama, pega coisa dos outros, né? Tá, dos que não vem disso, uma parte é herança também, tem que ter, né? Uma herança aí que às vezes o cara era bilionário, divide por 3, dá 5 multimilionários, né? Não tem problema. Agora, fora essa galera, o que a galera que trabalha mesmo tem feito para construir tanta riqueza? E aí aqui é a hora que a gente vai tentar conversar aqui como é que essas pessoas alcançam, né, esse patamar de ganhar tanto dinheiro. Surpreendentemente ou não, né, o grosso dos novos milionários são o quê? Investidor? Empresários, né? Ou possuem cotas de empresas no mercado financeiro. Então, propriedade de empresa não tem como você separar se a pessoa era investidor ou se ela era realmente empresário e fundador. Por quê? Muita gente fica rico com um venture capital. Eduardo Saverin, por exemplo, é o brasileiro aí, pegou ali, emprestou um dinheiro pro Marcos Zuckerberg e acabou ficando bilionário, né? O pai dele emprestou um dinheiro do pai dele. Por que você não faz? Pede pro seu pai, igual o Eduardo Saverin fez, né? Você vai ali, pede o dinheiro pro seu pai, empresta pro seu amigo que é meio nerdola e aí você acaba acumulando. Então, a propriedade de empresa e investimento em mercado financeiro é a maior parte dos 1% aí, né? Se você pega os dados do Visual Capitalist aí, que mostram os dados para o 1% mais rico dos Estados Unidos, quase metade dos ativos dessas pessoas está em participação de empresas e imóveis, né? Indicando que a propriedade de negócios é a fonte principal de renda. E no Brasil esse dado é até maior. Ele chega a ultrapassar, não existe um censo oficial, mas ele chega a ultrapassar 70% então das pessoas. Investimento em ações, títulos e fundos são cruciais aí e acabam significando boa parte da renda. Raul, mas será que eles são a causa da renda ou simplesmente depois que essas pessoas enriqueceram, elas conseguiram fazer esse investimento ali? Olha, no geral, eles são a causa da riqueza mesmo, porque a maior parte das pessoas que conseguem enriquecer saindo das camadas mais baixas tem a ver com o empreendedorismo. É claro que existe, né, as pessoas que fazem carreira no meio público também, mas o enriquecimento é muito mais lento. Então, você vai encontrar pessoas que se formaram em medicina ali e conseguiram ficar ricas, pessoas que têm emprego aí prático, né, quem estaciona navio, aqui a gente tem alguns que ficaram muito ricos, pessoal que é médico, que fez cirurgia e ficou muito rico, o anestesista que fica muito rico. A gente encontra essas pessoas que acabam conseguindo acumular esses milhões, mas às vezes é ao longo de 20 anos de carreira. Já o empreendedorismo, ele tem uma capacidade de geração de renda de maneira muito agressiva e muito rápida. Se você quiser, você pode ver esse vídeo meu aqui, onde eu falo pra você que já quebrou um negócio, se quiser parar de quebrar, e tem um outro vídeo aqui onde eu dou os meus conselhos pra quem quer começar a empreender. Então isso aqui funciona muito. E aqui, quando a gente vai pesquisar também, nos 1%, a gente também tem as profissões bem remuneradas, mas ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muito menos predominante, claro, né? Você tem um número bem menor de pessoas, mas os que ocupam cargos executivos e de altos salários. O que vem aqui? CEO, advogado, médico especializado em alguma área específica. Eu posso dar o meu exemplo. Meu primeiro $1 milhão não foi construído, né, com empresa. Eu não tinha tido, não é que eu não tinha tido CNPJ, eu tinha, mas os CNPJs eles não foram significativos na minha construção de patrimônio. Primeiro, eu tive um cargo alto de diretor executivo e esse cargo, mais os investimentos, né, somando esse cargo com os investimentos em mercado financeiro, eu consegui acumular o meu primeiro $1 milhão. Inclusive, se você voltar aqui no canal, lá no começo do canal, e for nos vídeos mais antigos, né, porque a gente vai falar, Raul, mentira, ganhou dinheiro vendendo a UVP, ganhou dinheiro sei lá o quê. Então tem como aqui você voltar, porque você vai ter vídeos ali, onde eu já viajo com frequência, vai ver vídeo que eu gravei em Los Angeles, vai ver que eu gravei em tudo quanto é lugar, viajando a trabalho, e você vai ver que naquela época eu chegava a investir, sei lá, 80 mil num mês só. Obviamente, se eu tivesse investindo naquele fluxo, era muito rápido ter $1 milhão, né? E foi assim durante vários dos meus anos. Então eu acabei tendo uma carreira de executivo muito precoce, muito cedo. Eu ganhava um comissionamento muito absurdo no meu segundo cargo ali, trabalhava numa produtora também aqui com o Paulo, que é hoje meu sócio, né? Mas na época não era. E eu trabalhava ali na empresa e cada contrato que eu fechava, eu fazia uma comissão legal, fazia 100 mil de comissão, 50 mil de comissão. Então eram contratos bem expressivos, eu fazia alguns contratos desses no mês. Eu também trabalhava independentemente como publicitário ali, fazia uns freelance muito caro, eu era um publicitário muito bem pago, né? Por conta de ter um conhecimento avançado em mídia programática, eu era um publicitário muito bem pago, também fazia muito dinheiro ali como executivo. Então, é possível? É possível. Agora, é a exceção da exceção. Raul, como é que você conseguiu tão
jovem, né? A empresa era do seu pai. Não, meu pai nunca teve empresa, como eu te disse, né? Tem até o podcast que eu gravei com ele aí, se vocês quiserem pode assistir, né? Meu pai já faleceu. Então, no começo ali da minha carreira, eu entrei no jornal, que era uma empresa meio bagunçada, acabei trilhando uma carreira como executivo, tive meu primeiro salário ali de uns 20 mil naquela época, né? Em 2012 aí, eu já ganhava por volta desse valor. Imagina que 2012, 20 mil reais era muita coisa. Recebia o dinheiro atrasado, era um rolo danado, mas me deu uma base. E depois eu fui mudando de emprego e fui conseguindo. Aí, esse é um caminho também. Tem um estudo aí do Economic Policy Institute, que sugere aí que executivos de topo ganham salários anuais na faixa de centenas de milhares a milhões, contribuindo para a sua riqueza. No entanto, isso é mais relevante para os recém-chegados ao topo de 1%, enquanto os já estabelecidos dependem mais de ativos. É verdade isso aqui, porque, no geral, você é um executivo, você ganha muito bem, mas as ações que você vai recebendo como bônus da própria empresa que você trabalha, ou as ações que você vai investindo, acabam superando esse fato. Tem um amigo meu também, foi CMO da Infomoney, eu não vou aqui dar o nome dele, ele foi CMO da Infomoney lá atrás, ele juntou uma grande quantidade de dinheiro, chegava a ganhar ali mais de 2 milhões por ano, juntou uma grande quantidade de dinheiro e hoje em dia ele é um empresário. Então, muitos fizeram o caminho que eu fiz também, né? Aí eu tenho outro amigo também aqui, esse eu já posso falar o nome dele, que é o Bush. O Bush também, né, foi CEO da Salesforce aqui no Brasil, abraço meu amigo Bush aí, começou trabalhando lá, o Carlos Bush, começou trabalhando na Salesforce, foi executivo a vida inteira, né, a gente ficava várias noites bebendo aí, eu falando pra ele, você tem que largar esse negócio e começar a empreender. Depois de ter sido executivo por muitos anos, ele começou a dar treinamento sobre gestão de empresas, e aí hoje em dia conseguiu acumular mais dinheiro ainda, mas ele ficou provavelmente multimilionário, não sei que ele gastasse o dinheiro tudo à toa, não sei, né, Bush, e ele ficou multimilionário provavelmente também trabalhando no mercado. Então, as profissões bem remuneradas, elas são bem significativas. Agora, tem uma coisa que ninguém conta, né, que colocou muita gente nos 1%, principalmente no Brasil. Eu vou falar aqui e é uma coisa que pouca gente fala. O investimento em imóveis. Isso aqui deixou muita gente rico. Por exemplo, o cara vai ali para uma região que hoje em dia não tá valendo nada, né? Você pega um condomínio fechado às vezes, alguma coisa, ou um lote de rua, o cara vai pagar ali 50 mil reais, passa-se, corta 20 anos, o negócio tá valendo 3, 4, 5, 6 milhões e a pessoa acaba ganhando muito dinheiro. Quando você pega aí, né, a Visual Capitalist, essa mesma pesquisa mostra que boa parte, né, dos 1%, a residência principal representa só 7,6% do patrimônio dessa pessoa, enquanto ele tem, olha só, olha o quanto os ricos têm imóveis, né? A casa do cara representa só 7,6% do que ele tem mobilizado em imóveis. Então ele tem muitos outros imóveis que acabam valendo muito mais dinheiro. Eu também posso me incluir um pouco nisso aqui, eu ganhei bastante dinheiro com imóveis, seja de comprando lotes em condomínios que valorizaram, seja comprando propriedades também rurais, eu comprei propriedade rural por preço barato, lá em Minas Sul, etc. Comprei e vendi. Eu já tive lote na praia que comprei e vendi, né? Ilhéus também, ganhei um bom dinheiro quando era mais novo, comecei a pagar uma parcela ali do loteamento, depois acabei vendendo por, cara, mais de 25, 30 vezes o valor. Eu já falei aqui no canal, né? Eu comprei aqui tem um terreno aqui no Mansões Morumbi, o condomínio fica aqui em Senador, na cidade vizinha aqui, valia nada. Quando eu comprei tava 45 mil, 50 mil. Hoje em dia tá valendo mais de 350 ali, faz menos de 5 anos. Então, foi aqui no canal, cheguei a falar do investimento na época que eu ia fazer e acabou se valorizando muito. Teve algumas propriedades também que eu comprei sem estar regulada e depois que ela foi regulada, né, a prefeitura acabou regulando, multiplicou o valor por 4, 5 também. Então aqui em Goiás ainda é muito fácil, né? Você comprar esse terreno com água, Bonfinópolis, as regiões aqui mais próximas, você acaba conseguindo ganhar muito dinheiro. Então o investimento em imóveis, ele também é um fator muito atrativo para quem pensa nisso aí. E aí que outras fontes a gente tem que finaliza, né, as possibilidades que a gente tem para quem tá no topo dos 1% aqui, a maior parte tá numa dessas áreas. Então, empresa, investimento no mercado financeiro, profissões bem remuneradas, herança, não dá para descartar, imóveis e por último, o que você acha? São os 1% aí, o que eles fazem da vida? Não tenho nem noção. Uber que não é. Royalties, patentes, rendimentos de profissões artísticas e coisas do tipo. Então, por exemplo, uma pessoa que escreveu uma música, ou uma pessoa que gravou uma música, ou uma pessoa que recebeu um cachê, né, por uma propaganda, ou uma pessoa que registrou uma patente, um inventor, né, do escorredor de arroz, que é brasileiro, por exemplo, um inventor de alguma coisa que acabou criando uma ideia e teve renda proveniente disso para o restante da vida. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas no mundo que ainda hoje vivem simplesmente de uma ideia que o avô teve, e essa pessoa simplesmente acaba ganhando dinheiro pro resto da vida. Teve pouco tempo atrás uma discussão aqui no Brasil, inclusive, a família Klabin, ela detinha ainda o nome da marca, estava registrado no nome de outra pessoa, elas detinham ainda, foi uma negociação bilionária para eles cederem ali, né? Então, muitas vezes esse royalty em cima de patente e etc, acaba dando muito dinheiro. Quem descobriu o medicamento, dura por um tempo, e essas pessoas acabam ganhando muito dinheiro. Então, se você quiser tentar ser um inventor
detentor aí, é uma coisa possível. E a renda também proveniente de fundos de investimento que controlam essas patentes, né? Então tem muitos fundos de investimento ali que fazem investimentos em artistas, né? Por exemplo, imagina um cara que descobriu o Grelo ali antes dele lançar aquela música. O resto é só fé, só fé. Você colocou ali, isso aí dá muito dinheiro. A gente tem um cliente aqui na consultoria que ele faz, cara, só rappers, essas coisas assim. E só o dinheiro que ele tem dessas propriedades que ele conseguiu deu muito dinheiro. Agora, tem gente criando site pra você investir nisso, é bobagem, tá? O grosso das boas músicas, etc., não chega nesses portais. Acaba que as pessoas especializadas, né? Marquinhos da Audiomix, esses caras que são muito fodas nisso, acabam chegando nisso antes. E também tem as pessoas que investem nessas ideias que realmente fazem sentido, né? Que compram essas patentes muito antes. O Brasil é muito fraco em patente, mas em outros países, Japão, Estados Unidos e tal, você tem, até na França, Alemanha, você tem muitas patentes aí extremamente interessantes que acabam resultando em boas coisas, né? O Brasil é inimigo também do progresso. Outro dia o cara tava testando um carro que ele desenvolveu que andava na água, viu? Aí tomou uma multa, a prefeitura arrebentou com tudo, confiscou o carro dele. A gente é inimigo do progresso no Brasil aqui. Então, é isso. Se você quiser aprender a investir, né, o seu dinheiro para você tentar fazer parte desse que é o trabalhador que consegue alocar o próprio capital, você tem que ganhar pelo menos mais de R$4.500 por mês, senão nem faz sentido clicar nesse botão, mas eu posso te ajudar a fazer o seu dinheiro multiplicar. Não posso te ajudar a investir em patente nem músico, tá? Mas no restante eu posso, né? Você pode clicar aqui, alvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preencha o questionário para mim, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, a gente está com várias expansões lá na UVP, tem o módulo avançado, tem o módulo de geopolítica agora, e detalhe, não é certeza, mas tem um grande amigo meu que é dono de uma das maiores imobiliárias do Brasil. Vou usar esse convite público aqui de novo, estou tentando cooptá-lo para gravar um módulo sobre aquisição de imóveis para a UVP. Como que eu compro imóveis que vão me retornar um bom dinheiro, né? A gente tentou fazer isso com fazenda, mas não vale a pena. A gente descobriu que é melhor montar o UVP Fazendas, a gente montou e estamos vendendo as fazendas a gente mesmo, em vez de ensinar os outros a ganhar dinheiro com isso. Agora, imóvel, o mercado é maior. Porque fazenda, o mercado é muito pequeno, você te ensina, você vai virar meu concorrente aqui na compra e venda de fazendas que a gente está fazendo aqui na empresa, né? Então, acabou que não deu muito certo. E precisa de muito dinheiro também, né? Você vai ter que mobilizar muitos milhões para mexer com isso, mas aqui dos imóveis é batata, né? E se você quiser vender uma fazenda, eu tô mexendo aí. A UVP Fazendas, a gente tá aí, pode pesquisar, que a gente tá entrando nesse empreendimento aí, e tudo a gente acaba ensinando, tô brincando aqui, a gente acaba conversando sobre todos os sistemas. Cara, a UVP é muito mais profunda do que você pensa, pode pegar aí, todo mundo que fez a UVP, é transformador, a pessoa tem uma mudança completa de paradigma. Se você quiser ir lá, preenche o questionário que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, e deixa eu ver se vocês não fizeram aqui alguma pergunta. Lembrando o compromisso da UVP, eu devolvo 100% do seu dinheiro se você não aprender a investir. Fato, tá? A única escola do Brasil que faz isso. Raul, dos nossos alunos saiu muito desses milionários aí, multimilionários. Porra, o que mais tem saído. A gente teve 40 mil alunos e a gente tem um clube hoje, né? Que é o clube dos milionários. Ixi, eu vou dar spoiler aqui. A gente enviou a carta. Falou do grupo. Para convidar para o clube de milionários. E só de pessoas para quem a gente enviou a carta convidando para o clube de milionários, dos nossos 40 mil alunos, a gente enviou mais de 700 cartas. Daí você tira. Vou ver aqui agora se tem alguma pergunta de vocês. Porque aqui a gente não ignora os comentários, não. Né? Tem muito influência aí que ignora. O XDF5010 falou: mais um vídeo sensacionalista bancado pelo BTG. O mundo acaba hoje? Acabou. Qual o próximo voo de galinha da corda? Ele falou sobre o vídeo: o dólar vai explodir, entendo o que está acontecendo. Isso aí é sobre o acordo de Mar-a-Lago, né? Esse vídeo aí é sobre o acordo de Mar-a-Lago. Raul, por que é feito, né, esses títulos dessa maneira aqui? O vídeo em si não é sensacionalista, não. O GDF aqui tá parcialmente correto. A thumb é sensacionalista. Rapaz, aqui no YouTube, eu tô concorrendo com bunda, tô concorrendo com um jovem mostrando um decote, tô competindo com conspiracionista e tudo. Se eu não radicalizar na thumb, eu não consigo te atrair pra cá. Agora, o BTG mesmo não pagou nada, não, né? Não tem vantagem nenhuma isso aí pro BTG pactual, não. Isso aí é uma grande injustiça. Porque até se for do interesse do BTG me pagar, eu tenho interesse pra poder me pagar, mas não tá me pagando nada não, viu? O XDF. Beijo pra você.